Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 24 de novembro do ano de 2016 e hoje eu vou narrar para vocês como foi a incorporação da criança, como foi conhecer essa entidade, aprender a trabalhar com ela, etc. Bom, na casa onde eu desenvolvi, nós não tínhamos propriamente um trabalho com as crianças. As crianças vinham de quando em quando, juntamente com os pretos velhos. Então, por exemplo, era um trabalho de preto velho, os pretos velhos vinham, atendiam todas as pessoas, terminado o atendimento, as crianças vinham, mas nem sempre, uma vez a cada 2, 3 meses, mais ou menos. E as crianças não atendiam ninguém, elas simplesmente vinham, brincavam um pouco, tomavam um pouco de refrigerante, comiam doce e iam embora. Então a gente não tinha nem atendimento e nem desenvolvimento com as crianças. Bom, eu já estava cambonando nessa época, eu já estava desenvolvendo com o preto velho, eu já estava desenvolvendo com o caboclo. Provavelmente lá no Medium de Umbanda.com vai estar descrito quando isso começou, porque agora eu não me lembro, eu escrevi aquele texto tem mais de um ano, então agora eu já não me recordo mais. E aliás, deixa essa dica, né? Você está desenvolvendo, eu sugiro que você faça um diário da sua mediunidade. Porque por mais que você confie na sua memória, o fato é que com o passar do tempo, os acontecimentos vão se embaralhar, vão ficar distantes na sua lembrança. Então seria bom que você anotasse. Foi assim que eu consegui escrever o livro sobre o meu desenvolvimento mediúnico. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a escrever aquele texto provavelmente em novembro do ano passado, então um ano depois, eu já não me recordo mais, por exemplo, da precisão de datas, da sucessão de eventos. Então, acho que vale sempre a pena o médium registrar isso. Enfim, eu já estava desenvolvendo com Caboclo e Preto Velho. As crianças vieram nos médiums já mais experientes, né? E sempre é uma alegria quando a criança chega, brincando e tudo mais. E eu lá estava cambonando a criança, quando de repente a preta velha, sempre fica um preto velho para coordenar, me chamou e falou assim: filho, vamos trabalhar? E ali eu já entendi que ela queria dizer, né, deixa a criança vir. E eu falei: vó, mas eu não estou preparado, eu não sei como que é trabalhar com criança, porque a gente não desenvolveu. Ela falou: filho, confia. Eu levantei, fechei os olhos, ela segurou as minhas mãos, começou a balançar. E nisso aquela energia foi ficando mais forte, ficando mais forte, ficando mais forte. E quando ela me soltou, foi o único momento de toda a minha incorporação até hoje que eu quase perdi a consciência. Eu senti tão forte a energia que parece que meu espírito estava saindo do corpo. Eu senti realmente como se estivesse saindo para trás. E cheguei àquele momento assim de você pensar: vou dormir. Eu acredito que eu cheguei realmente no limiar da inconsciência. Mas aí eu me assustei com esse estado que eu nunca tinha sentido. E nesse assustar, eu sinto que eu voltei. E aí a criança pegou. E até hoje eu me pergunto, né? Se eu não tivesse assustado, eu teria tido uma incorporação consciente? Porque é inconsciente, que eu nunca senti isso. Foi como se meu espírito estivesse saindo do corpo. Assim, eu me sentia como se eu estivesse saindo realmente, o corpo ficando. Enfim, aí a criança veio. A criança veio e eu, particularmente, não tinha muito apreço pelas crianças. E muitos médiuns, quando vão desenvolver, não são muito chegados, porque existe um quê de ridículo, né? Você vê lá médium barbado, no chão, com voz fina, brincando, pedindo bola, dando birra às vezes.
Então é comum os médiuns terem algum receio de trabalhar com a linha das crianças, principalmente se for uma criança muito arteira, né? Então a minha esposa, por exemplo, ela incorporava a Mariazinha, que enfiava a mão no glacê do bolo e esfregava na cara. Então ninguém quer isso, né? Ninguém quer isso. E lá estava eu com resistência, a criança veio. Para minha surpresa, uma criança muito comportada, muito educada, muito atenciosa, muito carinhosa e que se revelou chamar Juquinha. Juquinha. E quando ele foi conversar com as pessoas, ele falou: olha, eu tenho 11 anos de idade, eu sou o mais velho daqui das crianças e parte do meu trabalho é ajudar a olhar as crianças. E aí, nossa, que legal e tal. E aí, logo de cara, ele pediu, e até hoje, ele só usa 2 elementos de trabalho. Balas macias, de qualquer tipo, e refrigerante Fanta Uva, que eu particularmente detesto. Eu só tomo Fanta Uva em caso de deserto de Saara. Do contrário, eu não gosto. Eu não tenho o menor gosto por Fanta Uva. E é a bebida que ele toma. E ele toma muito Fanta Uva. Essa é a questão de 1 litro, 1,5 litros por trabalho quando ele vem. É uma coisa espantosa. Eu nem sei para onde vai tanta Fanta Uva. Que é muito interessante. Então esses são os elementos de trabalho dele. Fanta Uva e bala. E aí quando ele foi embora a primeira vez, eu fiquei extremamente curioso. O que eu fiz novamente? Fui até o pai Google e comecei a pesquisar sobre crianças. E aí novamente eu li algumas coisas que me deixaram com minhoca na cabeça. Por quê? As crianças que trabalhavam lá no terreiro que eu conhecia, que eu tinha conversado, vinham como Joãozinho, Mariazinha, Pedrinho, Pedrinha... que mais? Acho que era mais ou menos assim, todos os nomes bíblicos. E aí eu fui pesquisar e o que eu descobri na internet? Que as crianças se manifestavam com nomes bíblicos ou com nomes de santos. Aí tinha o Chiquinho, que vem do Francisco de Assis. Aí tem a Mariazinha, que é de Maria, mãe de Jesus. Tem o Pedrinho, que é do São Pedro. Joãozinho, que é do São João. O Luquinha, que é São Lucas. O Mateuzinho, que é São Mateus. E o Juquinha. E o Juquinha se encaixa onde aí? E aí eu fiquei, gente, será então que eu entendi errado o nome? Porque se as crianças, quando se manifestam, só tem nome bíblico, o nome de santo, e considerando que as crianças que eu conhecia incorporadas no terreiro tinham esses nomes, então eu devo estar errado, né? E eu fui conversar com o Preto Velho. Não, é isso mesmo, tá certo. Mas é Juquinha? Não, é Juquinha mesmo. E eu falei, tudo bem então. E aí novamente eu repito. Você pode ler, você pode estudar, mas toma cuidado para não pegar esses textos de internet que você não sabe a origem, não sabe quem escreveu, com que intuito e achar que aquilo é verdade. E às vezes pode até te acontecer, como aconteceu comigo, né? Que a informação do texto, ela casava com a realidade, mas casava casualmente. Porque não era uma verdade de fato, mas apenas uma aparência. Então sim, as crianças podem vir com nomes bíblicos, como podem vir com outros nomes. E eu só apesar do Preto Velho ter me falado que realmente estava certo, eu só me senti um pouco mais à vontade quando eu vi aqueles posts do Facebook, qual o nome do seu herê? E aí eu vi uns 2 ou 3 falando Juquinha. Então não é só eu, né? Então aceitei mais fácil. Então novamente fica aí a minha sugestão, né? Toma cuidado com o que você vai ler na internet. Vocês vão ver que isso vai aparecer de novo na minha história mais pra frente, quando eu falar de outras entidades, porque eu tenho que falar a verdade para vocês, né? E é comum o médium que está desenvolvendo ele ficar curioso e pesquisar na internet sobre as suas entidades, né? O que é uma besteira, uma perda de tempo, porque nada que você vai ler ali na internet vai explicar o que você está sentindo, o que você está vivenciando naquele momento.
Mas é uma perda de tempo que todo mundo faz, né? Então não vou censurar ninguém por fazer. Mas já fica a sugestão para não levar ao pé da letra o que você vai ler na internet, ok? Então vamos lá, o Juquinha então foi embora, passou-se o tempo, de vez em quando ele vinha. E uma das primeiras coisas que ele fez, havia uma moça grávida que trabalhava com a gente, ela queria saber o sexo da criança, né? E ele, na maior inocência, foi e falou, né? Ele pegou uma bala e disse, essa bala é para sua filha. E ela falou, ah, então é menina? E ele falou, é menina. E aí eles ficaram todos felizes, fez lá o diagnóstico, viu que era menina mesmo. Só que ele pegou e ficou de castigo por conta disso, porque esse é um ponto curioso no trabalho das crianças. As crianças, elas são muito espontâneas. Então, quando se vai fazer um atendimento com criança, é preciso ter o mesmo cuidado como quando você vai fazer um trabalho com a esquerda. Ou seja, os cambones têm que estar ali, não porque a entidade vai fazer coisa errada, mas para coibir o consulente de pedir coisa errada. E como as pessoas sabem que a manifestação das crianças, por ser carregada de inocência, elas são muito verdadeiras, então elas falam abertamente aquilo que você pergunta, que nem sempre convém a entidade dizer. Importante ressaltar isso. Às vezes a pessoa vai lá e faz pergunta pesada para a criança, como por exemplo, imagina, a pessoa chega para uma criança e fala assim, Joãozinho, aí a pessoa malandramente entra na brincadeira, né? Oi, Joãozinho, como é que você tá? Você tá tudo bem? Deixa a titia te perguntar uma coisa, você responde? Aí o menino fala, respondo. Aí ela fala, é que a titia queria saber se o marido da titia tá namorando com outra pessoa. Aí a criança, às vezes, naquele impulso de inocência, se ela souber a resposta, ela diz. Mas se aquela resposta não convir? Então vejam, você pode pensar, gente, mas quem que vai num terreiro perguntar uma coisa dessa para a criança? Acontece, eu já vi isso acontecer. Marido querendo saber se mulher está traindo, mulher querendo saber se marido está traindo, casais divorciados querendo saber se o outro já casou de novo, se não casou, querendo saber quem na família está fazendo fofoca, aproveitando-se da inocência da criança, manifesta que na minha forma de trabalhar, na forma como eu concebo Umbanda, não é um adulto brincando de criança, como tem algumas linhas que defendem essa questão arquetípica ao pé da letra. Para mim, é uma criança de fato. É um espírito que desencarnou na infância. Aliás, o próprio Juquinha falou isso pra gente, que ele desencarnou, se não me engano, em 1913, vitimado por uma febre. Ele teve uma febre muito forte e ele morreu em 1913. E por alguma questão interna, que eu não entendo muito bem, para ser muito honesto com vocês, aquele espírito, porque assim, o espírito ele não tem forma, o espírito não tem forma, o espírito não tem tamanho, o espírito não tem sexo, o espírito não tem idade. Mas ele assume uma. Então, de acordo com a sua vida psicológica. E por algum motivo, o Juquinha permaneceu como a aparência de um menino de 11 anos, que foi quando ele morreu, em 1913, em decorrência de uma febre, que é o que ele contou pra gente. Então ele mantém aquela estrutura, não é um espírito adulto ali fingindo de criança porque tem um arquétipo e ele precisa se manifestar, não. É realmente uma alma infantil que está se manifestando. E isso conforme eu entendo, conforme eu aprendi com as entidades, conforme eu trabalho, ok? Então lá está a criança. E você vai e faz as perguntas malandramente, ela pode te responder. E às vezes essa resposta não convém. É uma resposta que pode causar dano. Então é por isso que os pretos velhos sempre colocam o cambone ao lado, de olho no que a pessoa vai perguntar. Porque já sabe que tem algumas pessoas que vêm malandramente conversar esse tipo de coisa que é totalmente imprópria à criança. E talvez você pergunte, tá, mas então o que eu vou conversar com a criança? Olha, criança é uma energia muito forte. Não pensem que porque é uma manifestação infantil, que aquele espírito que está ali não sabe nada. Porque no mundo espiritual, qualquer criança sabe muito mais do que qualquer pai de santo aqui na Terra. Então, elas são profundas magnetizadoras. Elas sabem utilizar a energia do magnetismo como ninguém.
E como é que elas fazem isso? Da forma infantil, elas magnetizam refrigerante, elas magnetizam a bala. Quantas vezes eu vejo as crianças pegam a bala com a mão, aí ela mentaliza aquela bala, ela pega e joga para a consulência, que entra na diversão também, cata aquelas balas e chupa aquelas balas, absorvendo aquela porção energética que foi colocado ali. Então as crianças, elas são profundamente magnetizadoras, elas trabalham também na linha da cura, trazendo cura, mas eu acho que o trabalho fundamental da linha das crianças é resgatar a nossa inocência. Sabe, eu digo assim, inocência, a inocência mesmo, aquela pureza inicial do ser humano que a gente vai perdendo conforme a gente cresce, quando a gente chega para uma pessoa que a gente nunca viu e vai lá e estende a mão de boa vontade, não fica com medo, não fica com receio, não fica preocupado se ele está te julgando. A criança trabalha muito nisso. Ela traz uma força de equilíbrio muito grande. Enfim, deu para ter uma noção, né? E aí depois, nas outras vezes, conforme o Juquinha foi se manifestando, ele riscou seu ponto. Que é curioso, o ponto ele é muito bonito e é muito bem feito. Eu tenho uma letra que é uma merda. Então quando eu vou escrever ou desenhar alguma coisa, fica um lixo. E ele faz um ponto todo caprichado. O ponto dele é uma lua minguante. Dessa lua, ela estica como se fosse uma correntinha descendo, formando uma cruz que fica em alto mar. Aí ele desenha o mar, desenha na frente uma areia e desenha uma conchinha. E aí foi a primeira vez que ele disse: eu sou Juquinha, conchinha do mar. É assim que vocês podem me chamar, é assim que eu atendo. Eu venho na linha de Iemanjá. E o ponto dele é muito bonito, assim, é praticamente um dos pontos mais bonitos de todas as entidades com as quais eu trabalho. Ele fez aquele ponto. E acho muito bonito, né? Muito bonito mesmo. E ele firma, né, com um copo de Fanta Uva, com a vela branca no rumo da cruz. É muito bonito o ponto. E, eventualmente, o Juquinha fica em pé. Muita gente fala, a criança não fica em pé. Fica sim, algumas ficam, não todas. Ele fica de pé. Mas ele fica de pé muito enfraquecidamente, muito desengonçadamente. Então ele não fica andando para lá e para cá. Se ele precisar, ele se arrasta no chão, mas ele já senta normalzinho, ele não deixa minhas pernas toda doida. E se ele precisar, ele pede ajuda, ele consegue ficar de pé e andar. Muita gente que acha que criança só fica no chão, né? Aí outra coisa, né? Eu tinha lido que a manifestação de criança dentro dos terreiros era tipo dos 3 aos 8 anos, que passou disso já não vem mais como criança. Tá lá o Juquinha, que tem 11 anos. E qual o problema? Vem na linha das crianças, é uma alma infantil. Então, novamente eu repito, né? Tomem muito cuidado com essas coisas que vocês vão ler para não ficar extremamente sugestionado e se condicionar à manifestação a obedecer uma cartilha. Deixa o espírito trabalhar, esse é o lema, deixa o espírito trabalhar. Deixa ele arriar do jeito que ele tem que arriar, dar o nome que ele tem que dar. Se você confia na casa que você está desenvolvendo, submete isso aos guias. Se os guias disserem que está tudo certo, meu amigo, então está tudo certo. E segue vida. Enfim, para a gente encerrar, que o áudio já está cumprido, o Juquinha ainda se manifesta, né, através de mim. De vez em quando ele aparece, né, nós estamos constituindo ainda, né, uma casa nova, a nossa casa de Umbanda União. As crianças só vieram 2 vezes no espaço de 8 meses. Mas estão sempre ali e acredito que no futuro, porque nós estamos com muito médiums em desenvolvimento, eles vão ter um dia próprio para trabalhar como uma linha, como qualquer outra. E tenho certeza que será um trabalho de muita força, de muita luz, de muita paz. Então, se você está desenvolvendo agora e tem receio de incorporar criança, eu digo para você que é uma experiência transformadora. E embora sim você possa ficar um pouco desengonçado, né, um pouco sem graça, você vai ver que é maravilhoso e na hora que você incorpora você esquece o julgamento, você esquece o que você é e você ali é só uma criança, né, sendo representada. E esse ideal é uma chama que todo médium tem que manter acesa em seu coração para não se perder nos desafios da vida adulta
e se tornar velho antes do tempo, no sentido mais pejorativo da coisa. Se você quiser mais informações ou ouvir de novo essa reflexão, muita gente está me perguntando, me manda de novo aquela reflexão. Não, eu vou colocar todas no YouTube. Então nós estamos já com quase 100 inscritos. Assim que nós conseguimos 100 inscritos, acho que a gente está com 93, e eu consigo um endereço personalizado. E aí eu vou falar para vocês, acesse YouTube, não sei o que. Por enquanto não tem jeito, então acessa mediumdeumbanda.com, lá você vai ver o ícone do YouTube, você clica, vai entrar no canal, você ouve de novo as reflexões, compartilha nas redes sociais, se você gostar, se inscreve no canal, beleza? E se quiser falar comigo, manda um e-mail para leonardo@mediumdeumbanda.com. Vou parando por aqui, abraço a todos.